A partir de agora, o Brasil inteiro interligado na notícia. Jornal. Conexão Nacional. Conexão Nacional. Os principais fatos, as principais notícias. Jornal. Conexão Nacional. O que acontece no Brasil e no mundo? E hoje é terça-feira, 25 de outubro de 2022, com a redação e edição de Fátima Belesso, com a participação de Thalita Moura e Lívia Almeida, vai para o ar mais esta edição de Conexão Nacional. E agora, nas vozes de Roberto Miller e Antônio Freitas, destaques do Conexão Nacional. Presidente Bolsonaro passa o dia no interior da Bahia, mas está de olho nos votos de Romeu Zema em Minas. Lula deixa o corpo a corpo para Geraldo Alckmin e Simone Tebet e foca na comunicação digital. Supremo mantém resolução do Tribunal Superior Eleitoral sobre fake news. Ministros rejeitaram a ideia de censura prévia ao retirar notícias falsas das redes em 2 horas. Paulo Dantas está de volta ao cargo de governador de Alagoas, apesar das denúncias de desvio de dinheiro. Supremo alegou que a lei eleitoral proíbe medidas contra candidatos a cargo majoritário. Roberto Jefferson passa bem no retorno a Bangu 8, no complexo de Jericinó, no Rio. E o ex-deputado federal está em cela individual e sendo medicado contra o câncer. É lei. A partir de hoje, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, a não ser em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável. Caixa Econômica Federal suspende crédito consignado do Auxílio Brasil por 24 horas. Tribunal de Contas da União recomendou prudência da Caixa em relação ao serviço e quer informações. Indicador da inflação tem alta após 2 deflações seguidas. Segundo o IBGE, o IPCA 15 ficou em 0,16 em outubro, puxado pelo reajuste em planos de saúde. Conselho Federal de Medicina suspende resolução que restringiu o uso de canabidiol. E apontou que há comprovação científica sobre a eficácia do cannabis medicinal em várias doenças. Novas subvariantes da Covid-19 começam a preocupar Estados Unidos e Europa. As cepas que se originam da Omicron podem escapar de uma proteção imunológica. Continua sendo mistério a substância que matou uma pessoa e vários animais na região de Ribeirão Preto. O vazamento ocorreu no início do mês, mas até agora a CETESB não sabe o que ocorreu. FIFA proíbe Neymar de homenagear Bolsonaro em jogo da Copa do Mundo. O jogador anunciou que faria o número 22 ao festejar o primeiro gol em alusão ao candidato. Jornal. Conexão Nacional. Companheiro Anchieta Filho. Joseval Peixoto, o ex-deputado Roberto Jefferson, voltou a atacar ministros do Supremo na audiência de custódia que ele teve ontem. Na audiência, ele disse que tinha absoluto desprezo por Alexandre de Moraes e pediria desculpas para as prostitutas por compará-las no vídeo divulgado na sexta-feira a ministra Carmen Lúcia. Abre aspas. Fiz um comentário mais duro contra o voto escandaloso da ministra Carmen Lúcia. Quero pedir desculpas às prostitutas pela má comparação, porque o papel dela foi muito pior, porque ela fez muito pior com objetivos ideológicos, políticos. As outras fazem por necessidade. Que coisa, hein, Joseval? Agora está um tema aí para os doutrinadores, também para a jurisprudência, para as cortes, saber como é que fica. Porque ele depois como réu, portanto, é um interrogatório. O interrogatório tem que ser absolutamente livre para o acusado. Tanto que ele pode até nem responder, pode manter silêncio. Ou pode falar. Falou o que quiser em sua defesa. E ele falou isso. E agora como é que fica? Isso aí é uma agressão, é uma calúnia ou é o exercício de um direito de defesa?
Agora eu quero ouvir ou ler Frederico Marques morreu, né? Mas os nossos grandes doutrinadores, né? O Celso Delmanto, o Basileu Garcia, Magalhães Noronha, esse povo aí, o que é que vai dizer? Ô José Val, me explica uma coisa, a audiência de custódia, só para eu sou leigo, é uma novidade? É uma novidade. Na verdade é para apresentar a regularidade do flagrante logo de cara, porque antigamente vinha o flagrante e você tinha que entrar com habeas corpus, depois o tribunal soltava, mas o cara comeu um mês e meio, 2 meses de cadeia, né? Agora não, é a apresentação imediata para ver a regularidade do flagrante. Fundamentalmente é isso. Denise Campos de Toledo. Olá, Joseval, boa tarde a todos. Um dos destaques hoje da economia é IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial. Já houve registro, mas o indicador subiu 0,16% depois de ter meses de variação negativa, de deflação. Passou aquele primeiro impacto do corte do ICMS sobre os combustíveis, né? Você falava que era impacto momentâneo, né? Os preços estão mais baixos do que há algum tempo, mas no cálculo do índice isso faz diferença. Então veio essa variação agora de 0,16%, até ano, em feriados, 26%, José Valdo. Então foi esse um dos destaques. Agora, serviços estão subindo muito. Há uma recomposição, vestuário também, tem liberação de recursos, Auxílio Brasil, houve uma recuperação de mercado de trabalho, então tudo isso dá espaço para remarcações de preços. E a inflação continua rodando acima do teto da meta, que é 5% este ano. Isso que eu ia perguntar, é 5%. É o teto. Então está acima disso, está em 6%. Convivemos com 50%. Pois é, mas tem essa questão da meta e hoje começou a reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que amanhã define a taxa básica de juros. Desta vez não deve ter aumento, deve continuar em 13,75, mas o mercado sempre aguarda aquele comunicado que vem junto com a decisão, que sai amanhã por volta das 6h30 da tarde, porque aí o Banco Central vai falar da percepção dele de cenário, do que ele acha que pode acontecer, influência do mercado internacional, de preços no exterior, e a gente tem um componente aqui no Brasil que são as incertezas políticas, por causa de eleições, os desdobramentos depois e ajuste fiscal. Como é que o novo governo vai lidar com as contas públicas no ano que vem? Não vai ser fácil para nenhum dos dois. Qualquer que seja eleito, vai rachar a cara aí. E os dois falam em mudanças do teto de gastos, isso é uma coisa que deixa o mercado em alerta. Qual que vai ser a chamada âncora fiscal? Aquele compromisso em conter despesas, não é? Tudo bem, vamos em frente. Agora 5h40. A hora 5h40. Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo. Vozes de Antônio Freitas e Roberto Miller. Desenvolvimento dos destaques de Conexão Nacional. Atual governadora do Ceará quer Ciro Gomes do PDT engajado na campanha de Lula. Isolda Sela diz que tem esperança de que o presidenciável se manifeste neste segundo turno. Acredita que é obrigação cívica a união do Estado em torno da campanha petista. E ressaltou que os irmãos de Ciro, senador Cid Gomes e o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, já fizeram isso. Família que é política unida, tem que votar unido, senão o pai fica bravo. E nesta reta final de campanha, Bolsonaro está atrás dos eleitores mineiros. Aqueles que votaram em Romeu Zema para governador e não nele. E Lula, em Minas Gerais, deixou para Geraldo Alckmin e Simone Tebet o corpo a corpo no Estado. Os últimos dias de campanha petista serão digitais pela eficiência em atingir público mais amplo. Usuários do WhatsApp começaram o dia de hoje enfrentando instabilidade no aplicativo. Problemas começaram no final da madrugada, parando de funcionar várias vezes. A Meta, dona do sistema, admitiu a falha que ocorreu em grande parte do mundo. E garantiu que o problema foi resolvido em 2 horas. Paulo Dantas já está de volta ao cargo de governador de Alagoas. Ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram pelo retorno, apesar das acusações de desvio de dinheiro. E justificaram dizendo que lei eleitoral proíbe medidas cautelares contra candidatos a cargos majoritários. Isso 15 dias antes do primeiro turno, até às 48 horas depois do segundo turno das eleições.
Conselho Federal de Medicina suspende resolução que restringiu o uso do... Ferrou. Indicador da inflação tem alta após 2 deflações seguidas. Segundo o IBGE, o IPCA 15 ficou em 0,16 em 4,80% e de 6,85% nos últimos 12 meses no país. 7,40%. Agora, Denise, explica o que é IPCA 15. É a prévia da inflação oficial. Você tem o IPCA com o índice cheio do mês, que é divulgado apenas no começo do mês seguinte. E IPCA 15 é uma prévia do que está acontecendo ao longo do mês. Então já dá uma ideia de qual está sendo a evolução dos preços, né, Joseval? E aqui tem Esse 15 o que é? 15 dias. É a metade do mês. Eu pensei que fosse o número do texto aí. Não, então, é a metade do mês. Para ser uma boa economista, precisava saber os 14 anteriores, então não precisa. Não, só 15, vamos de quinzena, né? Agora, eu falava que a inflação está rodando acima do teto da meta, só até outubro, metade de outubro, né, considerando essa questão do IPCA 15, já acumula 4,80%. E a meta é 5%. Então ainda tem novembro, dezembro. Denise, uma pergunta. Nós vamos ter eleição domingo. O mercado reagiria diferentemente se eleito Bolsonaro ou Lula? Olha, eu acho que não. Acho que depende do primeiro recado que for dado pelo presidente eleito, né? O mercado é profissional. Inclusive, muita gente cobra porque Lula não diz que nomearia de novo Henrique Meirelles. Henrique Meirelles foi presidente do Banco Central numa época em que ele assumiu com uma turbulência muito forte no mercado, exatamente porque se imaginava que o PT não daria sequência ao Plano Real. Então, naquela época, mas ele só anunciou depois que foi eleito. Não é? Então, Henrique Meirelles está junto com ele, eu está apoiando, ontem participou do evento na PUC, mas ele falou que se ele indicasse um agora, ele perderia o apoio de todos os outros. E os economistas que fizeram o Plano Real o estão apoiando. Então tem Hermínio Fraga, tem Pércio Arida, André Lara Rezende, Pedro Malan também já apoiou, Henrique Meirelles. Então ele tem muitos economistas que queiram depois colaborar com ele. Então ele falou, se eu indico um, eu perco os outros. Oh, meu Deus. Seria informação importante do Lula, ele disse que não vai disputar a reeleição. Exatamente, ele falou que a única vez ele não vai disputar a reeleição. Ele garantiu isso ontem. Agora, em relação a essa questão fiscal, José, eu acho que tanto um como o outro causam incerteza nessa questão do teto de gastos, porque Bolsonaro já mexeu no teto de gastos. A gente já tem o Auxílio Brasil com valor maior correndo por fora do teto de gastos. Ele já mexeu também quando ele anunciou aquele calote no ano passado dos precatórios, renegociando o pagamento dos precatórios. São decisões judiciais que levam anos e anos e anos. Em julgado. Exatamente. E aí ele prorrogou o pagamento. Então já mexeu no teto de gastos em várias ocasiões. E aí Lula fala que vai mexer. E os dois falam que vão manter o Auxílio Brasil, que não cabe no orçamento. E aí a gente teve até divulgação aí de alguns dados nessa semana que parece que é fogo amigo. Porque se fala de estudos, por exemplo, de Paulo Guedes, que cortaria a indexação do salário mínimo, então não teria mais a correção pela inflação. Agora vazou uma ideia também deles mexerem em relação à questão de aposentadorias, do desconto de gastos com educação e saúde no imposto de renda. Então são muitas dúvidas na área econômica. Lula não apresentou o programa dele em detalhes, mas a gente não sabe exatamente qual seria o programa do atual governo. Denise, se fosse Chico Anísio, diria, gostaria de ter uma filha como esta. Esta meia hora do Jornal Conexão Nacional é um oferecimento de Conduti, a número 1 em cabos para segurança eletrônica. 17h47. A hora. 17 horas 47 minutos. Conduti, esse é o cabo que você precisa ter. Conduti, maior sinal, melhor imagem pra você. A confiança de uma empresa 100% nacional. Há mais de 25 anos fabricando cabos especiais de alta qualidade com tecnologia de ponta a ponta. Conduti Cabos Especiais, a número 1 em cabos para segurança eletrônica. Conduti. Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo. Anchieta Filho, vamos lá. Joseval Peixoto, levantamento do Instituto Paraná, pesquisa para as eleições presidenciais 2022, divulgado hoje. Candidato Lula, do PT,
e Jair Bolsonaro, segundo o Paraná Pesquisa, empatados tecnicamente. Lula, 50,2%, Bolsonaro, 49,8% dos votos válidos. A margem de erro é 2,2 pontos percentuais. Para mais ou para menos. Lembrando que o segundo turno, todo mundo sabe, acontece no próximo domingo. Vamos falar com a CEO do Paraná Pesquisa, a senhora Nair Quintanilha. Boa noite, Nair. Boa noite a todos os ouvintes. Um prazer aqui estar com vocês de novo. Eleição muito acirrada pelos números da Paraná Pesquisa, hein? Não vai ser fácil, a disputa vai ser decidida praticamente no dia, né? A gente verifica aí o comportamento dos eleitores aí de uma maneira bastante complicada e aproximando cada vez mais os dois candidatos, trazendo um cenário aí muito difícil de prever, né? Daí agora a pergunta de Joseval Peixoto. Na curiosidade, gostaríamos de destrinchar, né? Ou escandir, como diriam os romanos, essa pesquisa, porque a coisa está feia. Gostaria que a senhora explicasse quantos foram ouvidos, onde foi feita a pesquisa, por favor, Nair. Olha, as pesquisas foram feitas, né, em 162 municípios brasileiros, entre os dias 20 e 24. Terminou ontem, né, a coleta desses dados. Nós falamos com 2.020 eleitores em todo o Brasil, em 162 municípios. Portanto, essa pesquisa, para a gente poder estar divulgando e conversando sobre ela, falando sobre esses resultados, ela foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número 525/2022. Isso é bastante importante para todo mundo saber que é uma pesquisa que a gente pode conversar, que esses dados são reais, uma pesquisa que foi realmente feita e que todas as pesquisas, para serem feitas e divulgadas, elas precisam estar registradas no Tribunal Superior Eleitoral, né? E assim, o que chama atenção aí para os números é a subida, assim, bastante importante do candidato à reeleição, do presidente Jair Bolsonaro, na região sudeste. Da outra vez que nós conversamos, eu chamei atenção aí para esse comportamento que a gente tinha já observado, e eu torno a falar desse comportamento aí na região sudeste, trazendo uma força bastante significativa aí para o candidato Jair Bolsonaro. Denise Campos de Toledo. Agora, Nair, essa pesquisa não detectou qualquer movimento? Você falou que foi realizada até o dia 24, em função do caso Jefferson no domingo? Uhum. Olha, a gente acaba se detectando, mas como foi no domingo e os dados foram coletados até o dia de ontem, né? Acaba que esse resquício, ele acaba sendo medido ou trazido de uma maneira muito pequena ainda. Acredito que as próximas pesquisas é que a gente vai detectar isso, verificar esse movimento de maneira mais importante. Mas, assim, um dia só é bem complicado a gente conseguir medir qual foi o impacto disso. E vocês, então, vão divulgar mais uma pesquisa ainda antes do segundo turno? Vamos sim. Nós fizemos o registro no Tribunal Superior Eleitoral e soltamos a próxima pesquisa no sábado. Agora, ela vai ser realizada no sábado mesmo, que tem um último debate ainda entre os dois, né? Ela vai ser realizada aí nos 3 últimos dias, né? A gente está aí organizando e planejando ela para ser feita aí nesses 3 últimos dias. A gente vai pegar aí os últimos acontecimentos, né? É claro que o último debate, pode ser que a gente pegue muito pouco dele, sim. Agora, qual que é a margem de erro dessa pesquisa? A margem de erro dessa pesquisa que nós estamos divulgando hoje é de 2,2 pontos percentuais, né? Não é 2%. Muita gente me pergunta isso, é 2%? Não, é 2,2 pontos percentuais, que é a diferença entre os dois candidatos, né? O que a gente pode dizer. Por exemplo, nos dados que a gente está divulgando hoje, na questão de votos válidos, os números apresentaram 50,2% para o Lula, o que quer dizer que 2,2 pontos percentuais de margem de erro, ele pode ter 52,4 ou ele pode ter 47,8. Isso. E o candidato Jair Bolsonaro pode ter 51,8 ou 47,8. E são votos válidos? Votos válidos, exatamente. E brancos e nulos?
Brancos e nulos a gente tem ali, quando a gente verifica o cenário estimulado com os votos totais, a gente tem aí 3% da população, né, 3% dos eleitores que nós ouvimos, dizendo que ainda não sabem em quem vão votar, e 4,8% de eleitores afirmando que vão votar em um candidato ou vão anular o seu voto. E depois fica a dúvida também em relação à abstenção, que é uma preocupação dos dois candidatos pelo percentual muito alto do primeiro turno, né? Exatamente. A gente tem que aí perceber, até porque segundo turno tem sempre aquele movimento que a gente percebe, principalmente nos estados onde não vai haver segundo turno para governador, que há alguma desmobilização política, né? Então a gente precisa ver como é que vai ser essa abstenção nesses estados. A gente faz uma medição dessa abstenção, né? A gente tem algumas projeções aqui dentro para a gente tentar medir esse movimento. A gente acredita que não vai ficar muito acima do que foi no primeiro turno. Mas ainda assim é uma movimentação que a gente precisa aí acompanhar até o final. Naira, a gente quando vê na televisão, é evidente que há um grande número de pessoas, multidão mesmo atrás do Bolsonaro e outra multidão atrás do Lula. A pergunta que eu faço é o seguinte, é inusitado o crescimento do Bolsonaro, que ele estava bem atrás, veio... A pesquisa constata alguma razão para isso ou não é importante para a pesquisa? Olha, nas perguntas que nós fazemos na pesquisa, a gente não consegue medir isso de uma maneira importante, de uma maneira significativa. O que a gente consegue entender é analisando esse cenário político, principalmente com algumas alianças e apoios que foram estabelecidos para o segundo turno, que foram apoios muito importantes. No caso dos candidatos, né, apoios, por exemplo, na região sudeste, que o candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro, conseguiu na região sudeste, apoios importantes que o candidato Lula também conseguiu com os outros dois candidatos mais votados aí do primeiro turno das eleições, a ex-candidata Simone Tebet e o Ciro Gomes. Enfim, são algumas movimentações que reverberaram aí nas campanhas e que se traduziram de alguma forma para números mais expressivos. No caso do candidato Jair Bolsonaro, que a gente está conversando agora, né, que houve esse expressivo aumento de intenções de voto, se deve muito a isso, a esse trabalho da campanha em estabelecer essas bases aliadas e está traduzindo em números isso para a gente, que é um aumento aí nas intenções de voto, principalmente, volto a dizer, na região sudeste. Outra pergunta, volto à primeira. Quantas pessoas foram entrevistadas? Nós conversamos com 2.020 eleitores. O que quer dizer conversamos? É pessoal seu ou por telefone, internet? Como é que é? Não, nós fazemos todas as nossas pesquisas, né? Quando a gente faz uma pesquisa, a gente coloca lá no nosso registro. Essa pesquisa foi feita de forma pessoal, ou seja, havia um entrevistador conversando com os eleitores. Sei. Não é uma pesquisa de URA, né? O que é URA, né? Quando você recebe uma ligação na sua casa e é uma gravação pedindo para você digitar o número de quem você vota. Não é pesquisa por link, não é pesquisa pela internet. Existe um entrevistador conversando com o eleitor e fazendo as perguntas e coletando essa opinião para compor os resultados dessa pesquisa. Ok, Nay, obrigado mais uma vez. Imagina, obrigada. Nay Quintanilha, CEO do Paraná Pesquisa. Obrigado, boa noite, bom trabalho para você. Muito obrigada, boa noite. Agora, 18 horas. A hora. 18 horas. Jornal. Conexão Nacional. Esta meia hora do seu jornal Conexão Nacional tem oferecimento de Conduti, a número 1 em cabos para segurança eletrônica. E os destaques desta meia hora de Conexão Nacional.
Presidente Bolsonaro passa o dia no interior da Bahia, mas está de olho nos votos de Romeu Zema em Minas. Lula deixa o corpo a corpo para Geraldo Alckmin e Simone Tebet e foca na comunicação digital. Supremo mantém resolução do Tribunal Superior Eleitoral sobre fake news. Ministros rejeitaram a ideia de censura prévia ao retirar notícias falsas das redes em 2 horas. Paulo Dantas está de volta ao cargo de governador de Alagoas, apesar das denúncias de desvio de dinheiro. Supremo alegou que a lei eleitoral proíbe medidas contra candidatos a cargo majoritário. Roberto Jefferson passa bem no retorno a Bangu 8, no complexo de Jericinó, no Rio. Ex-deputado federal está em cela individual e sendo medicado contra o câncer. É lei. A partir de hoje, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, a não ser em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável. Caixa Econômica Federal suspende crédito consignado do Auxílio Brasil por 24 horas. Tribunal de Contas da União recomendou prudência da Caixa em relação ao serviço e quer informações. Indicador da inflação tem alta após 2 deflações seguidas. Segundo o IBGE, o IPCA 15 ficou em 0,16 em outubro, puxado pelo reajuste nos planos de saúde. Novas subvariantes da Covid-19 começam a preocupar Estados Unidos e Europa. As cepas que se originam da Omicron podem escapar de uma proteção imunológica. FIFA proíbe Neymar de homenagear Jair Bolsonaro em jogo da Copa do Mundo no Catar. Em live, o jogador anunciou que faria o número 22 ao festejar o primeiro gol em alusão ao candidato. Líder Palmeiras tem hoje a primeira oportunidade de confirmar o título do Brasileirão. Verdão enfrenta o Atlético Paranaense em Curitiba pelo campeonato na Arena da Baixada. 18h03. A hora. 6h03. Jornal. Conexão Nacional. 6h05. A hora. 6h05. Denise Campos e Toledo. Josefa, vamos falar mais de política. Nós estamos em contato agora com o Rogério Schmidt, que é cientista político do Espaço Democrático e também da Empower Consultoria. Rogério Schmidt, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite aos ouvintes. Bom, a gente tem tido aí tantos fatos políticos que é até difícil saber por onde começar, não é, Rogério? Nós temos declarações, nós temos fatos, teve a questão de Roberto Jefferson, declarações de Lula, declarações de Bolsonaro, decisões do TSE. Granada. Granada, até Granada teve nessa reta final. Eu queria um balanço seu, agora, até como referência, nós tivemos a divulgação aí já de várias pesquisas entre ontem e hoje. Nós falávamos há pouco, inclusive, de uma dessas pesquisas, mas elas apontam uma diferença muito parecida, com exceção da Paraná. Paraná está dando 50,2% para o Lula e 49,8% para o Bolsonaro. A Atlas dá 53% para Lula, 47% Bolsonaro, e PEC 54% para o Lula, 46% para o Bolsonaro, e PESP, Lula 53%, Bolsonaro 47%. Bate Atlas e PESP. Não é? E essas pesquisas foram feitas já depois do fato Jefferson. Você acha que isso pode ter ainda alguma influência, essas declarações que eu falava deles? Olha, Denise, nós estamos apenas na terça-feira ainda, né? Tudo isso que você falou, de fato, faz parte aí do ambiente político que o país está vivendo, mas vale lembrar que a gente está na reta final mesmo da campanha, né? Então, daqui até domingo, muita coisa ainda pode acontecer, né? A gente ainda tem debate na televisão entre os dois, né? Que deve ter uma audiência grande, reverberar bastante também nas redes sociais, né? Então, eu não vou comentar pesquisas específicas, assim, mas se a gente fizer uma média aí de todas as pesquisas que estiveram em campo essa semana, está dando aí uma diferença na média de 4 pontos percentuais a favor do ex-presidente Lula, quando a gente, não olhando para os votos válidos, mas olhando para o total do eleitorado, né? Então é uma disputa muito indefinida ainda, não é? Não me parece que dê, até por conta do que aconteceu no primeiro turno, né, onde as pesquisas subestimaram aí a votação do presidente Bolsonaro, não me parece que
nem a campanha do Lula, nem a campanha do Bolsonaro estejam dormindo tranquilas, né, tendo certeza absoluta do que vencerão. Né? Nesse momento, é um prognóstico muito difícil, eu diria até quase impossível de ser feito. E tem a questão das fake news, a gente não sabe exatamente qual é o alcance, o TSE está tentando agir com a maior rapidez possível, inclusive em plenário agora se decidiu aquele tempo de retirada de 2 horas quando se detecta que é uma informação falsa. Eles estão também dando direito de resposta quando as campanhas abusam, né, em determinadas acusações dos candidatos, que a gente vê as campanhas muito focadas nessa questão de acusação, não é? É verdade, mas assim, se a gente comparar com o que foi a campanha de 2018, Denise, me parece que já melhorou bastante. Assim, a campanha de 2018, de fato, a legislação eleitoral que estava vigorando naquela época tinha muito poucos instrumentos, né, para impedir, para limitar a propagação das fake news. Agora, em 2022, o quadro já melhorou, a legislação se atualizou um pouquinho. Acontece que a tecnologia avança mais rápido do que a legislação, né? Então, sempre vai ter mais mudanças, mais aperfeiçoamentos que poderão ser feitos aí nas próximas eleições. Então, de fato, as fake news estão presentes, estão sendo utilizadas aí ou pelo menos estão sendo difundidas, né, por apoiadores tanto do presidente Bolsonaro como do ex-presidente Lula, mas me parece que elas não terão um efeito tão decisivo nesse ano como tiveram na eleição de 4 anos atrás. Agora, Anchieta Filho. Professor Rogério, é o seguinte, é a questão de escolher o menos pior. É uma coisa lamentável a gente ter que escolher o menos pior. Esse candidato vai causar menos prejuízo. Isso é muito triste para uma democracia, hein, professor? Olha, eu diria o seguinte, essa estratégia de escolher o menos pior, ela se limita aos eleitores que no primeiro turno não votaram nem no Lula, nem no Bolsonaro, né? Quer dizer, quem já votou no Lula no primeiro turno, quem já votou no Bolsonaro no segundo, né? Me parece que agora eles tendem a repetir o voto que já deram no primeiro. Agora, de fato, né, para os eleitores dos outros candidatos, a gente costumava chamar de terceira via, né? De fato, agora é o momento de fazer uma escolha, né? O chamado voto estratégico, né? Já que nem a Simone Tebet, nem o Ciro Gomes, os outros concorrentes chegaram no segundo turno, né? Então agora os eleitores desses candidatos, mas somente os eleitores desses candidatos terão que fazer o voto estratégico, que é normal de acontecer no primeiro turno, nas eleições em segundo turno, né? Isso já aconteceu muitas vezes no passado, acontece também nas eleições para governador. Então, talvez a diferença agora até é que nessa eleição para presidente, como Bolsonaro e Lula já tiveram os dois aí, acho que 90% dos eleitores já tinham votado ou em um ou em outro no primeiro turno, né? Me parece até agora que o voto útil terá o seu peso, será decisivo, né? De novo nessa eleição, mas menos gente terá que fazer essa escolha do que já aconteceu em eleições passadas, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Agora, Rogério, exatamente por causa desse ponto que o Anchieta colocou, que é muito voto contrário, né, de pessoas que, na verdade, queriam uma terceira via e não viram muita chance de chegar a essa terceira via. Não tem, assim, uma falta de consistência nessa decisão de voto que pode ser alterada dependendo dos fatos que forem surgindo? Sim, sim. Inclusive, a gente também precisa lembrar, né, Denise, que uma parte dos eleitores que não votaram nem no Lula, nem no Bolsonaro no primeiro turno, poderá agora nem ir votar, né? Ou anular o voto, ou votar em branco. Quer dizer, quem já não apoiou os dois presidenciáveis mais importantes no primeiro turno, não é obrigado agora a escolher um ou outro, né? Tem essas outras opções.
se abster, votar branco, votar nulo. Agora, aqueles que querem que o seu voto seja aproveitado, né, que o seu voto seja considerado no resultado final, esses de fato terão que escolher o menos pior, né? Quer dizer, é o que resta, né, para quem não teve a sorte do seu candidato disputar o segundo turno. Eu já vi várias pessoas que não queriam nenhum dos dois, continuam não querendo, vai votar em branco. Falou, não vou escolher, vai continuar votando em branco, não é? Então não teria essa escolha e não tem a menor dúvida e vai continuar votando em branco. Tem essa opção também, Denise, né? Todo mundo está falando, quer dizer, que a gente sabe que no segundo turno a abstenção aumenta, né? Se a gente olhar para a história das eleições passadas, a abstenção aumenta na comparação do primeiro turno com o segundo. Mas, por outro lado, os votos brancos e nulos, eles diminuem, né? Então, me parece até, olhando para o, não sei agora como vai ser esse ano, mas nas eleições passadas, quem não estava satisfeito com os candidatos que foram para os segundos turnos, né, teve mais gente que preferiu não ir votar do que ter que votar branco ou nulo. Agora, eu gostaria de uma observação sua pela experiência que você tem nessa questão, que para nós jornalistas habituados por longa experiência a manter uma certa indiferença, a gente tem uma outra visão desse fanatismo que está separando amigos, separando famílias, havendo até crime, facada, um negócio absurdo desse. O que eu queria que você respondesse ou concordasse comigo, porque ou discordasse, eu já falei isso aqui algumas vezes, quem for derrotado não será destruído. Ou seja, é importante para um país essa divisão de ideias, porque ali, nesse fervilhar das próprias ideias, é que nascem os novos líderes, um novo caminho, um novo espetáculo de liberdade para a própria nação. Gostaria que você comentasse a respeito. Olha, eu estou inteiramente de acordo. Assim, a vida continua, não é? A partir de segunda-feira, tanto na hipótese do Bolsonaro ganhar um segundo mandato, como na hipótese do Lula voltar à presidência da República, né? O jogo político não se encerra, não é? Quer dizer, teremos eleições de novo daqui a 4 anos, né? Então a gente faz votos, né, no sentido até simbólico de que o vencedor tome posse, governe, e o derrotado vá para a oposição e procure novamente ter o melhor resultado na eleição seguinte, né? Quer dizer, é importante lembrar disso, né? Especialmente para as pessoas que estão muito radicalizadas, né? Como você lembrou, como se estivesse em jogo agora o destino da humanidade ou o destino do Brasil. Não é exatamente isso, né? Quer dizer, a gente está decidindo agora quem vai ser o presidente pelos próximos 4 anos, mas também a gente precisa lembrar que esse presidente vai ter que interagir com o Congresso Nacional, que acabou de ser renovado, vai ter que interagir também com o Poder Judiciário. Então, a política, as engrenagens, né, da política continuarão se mexendo, né? A gente não pode... saberemos no domingo quem será o próximo presidente, mas a gente não saberá como será o Brasil nos próximos 4 anos. Isso vai depender do dia a dia, né? De como as forças políticas aí vão se acomodar, né? Tanto as que porventura forem para o lado do governo, como aquelas que ficarem na oposição. Agora, Rogério, houve uma certa preocupação, que acabou sendo desmentida aí pelos candidatos, mas você chegou a falar em aumento do número de ministros do Supremo Tribunal, processo de impeachment, e pelo perfil que foi eleito, principalmente o Senado, se sabe que seria muito mais fácil a abertura de processos desse tipo. Inclusive chamou a atenção do vice-presidente Mourão, agora também senador, que ele acha que é preciso colocar um freio a Alexandre de Moraes. Ele disse isso literalmente numa entrevista. Então, há uma preocupação do ponto de vista democrático, querendo ou não, né? O mundo não vai acabar,
mas esse é um dos balizadores, e quando a gente vê, por exemplo, apoios ao presidente Lula de antigos adversários, inclusive pessoas críticas a ele em relação à postura econômica, economistas que foram do Plano Real, que ele várias vezes disse que tinha recebido uma herança maldita, esse apoio tem mais a ver com a questão da condição democrática do que a perspectiva de economia. Isso não cria um ambiente de diferenciado no pós-eleições? E uma outra coisa, será que o resultado seria aceito se Bolsonaro não sair vencedor? Pois é, tem várias perguntas aí, né? Quer dizer, sobre a questão do Poder Judiciário, de fato, o Poder Judiciário se tornou, não é, objeto de manchetes e de atenções muito grandes, e não é de hoje, né? Já faz vários anos, né? E existe uma situação objetiva que é o presidente que foi eleito, ele terá o direito de indicar 2 novos ministros para o STF já no ano que vem, né? Que vão se aposentar, se eu não me engano, acho que é o Lewandowski e a Rosa Weber. Isso, né? que ela vai ter que ficar um tempo menor na presidência, né? Então o presidente eleito agora, e é importante que os eleitores saibam, né, ele poderá, se for aprovado no Senado, né, nomear 2 ministros novos, né? Então, agora, a discussão se será aumentado o número total de ministros, se terá impeachment, isso eu esperaria, Denise, sinceramente, passar a campanha eleitoral e esperar, depois que os ânimos teoricamente estiverem um pouco mais serenados, né? O que de fato será proposto nessa área? Quer dizer, salvo engano, tanto o presidente Lula, como o ex-presidente Lula, como o presidente Bolsonaro se comprometeram no debate de TV que teve na semana passada, no domingo, né, a não mexer no número de ministros do STF, né? Então, eu não acho que essas declarações que são feitas em campanha sejam necessariamente bons preditores do que pode acontecer nessa área. A parte da economia, a gente sabe, né? Seja qual for o presidente eleito, ano que vem vai ser um ano de apertar o cinto, tá certo? De colocar as contas públicas em ordem, de fazer, de diminuir gastos, então, ou pelo menos de aumentar receitas, né? Como cada um faria isso, acho que pode ter diferenças importantes aí entre o novo governo Bolsonaro ou um novo governo Lula, né? Mas eu não tenho dúvidas de que o presidente eleito, que provavelmente já vai entrar ali com uma taxa de rejeição grande, né, dos eleitores que votaram no candidato derrotado, me parece até provável que o presidente que seja eleito já tenha uma queda de popularidade no primeiro ano de mandato, porque vai ter, seja Lula ou seja Bolsonaro, vai ter que fazer medidas impopulares, né? Nesse radicalismo aí que o Joseval estava falando, tem gente que acha que a partir de 1º de janeiro ou o Brasil vira uma ditadura de esquerda ou uma ditadura de direita, né? Pois tem gente na primeira acha, semana já veio um pacotaço aí, ou vira para ditadura de esquerda ou de direita. Mas não vejo muito sentido nesse temor, não, Denise, sinceramente. Quer dizer, tanto Lula já foi presidente por 8 anos, não implantou uma ditadura de esquerda no Brasil, Bolsonaro já está completando aí seu 4º ano, também não implantou uma ditadura de direita no país, né? O Brasil continua tendo aí, até houve uma pequena deterioração, mas o Brasil continua sendo bem avaliado nos rankings internacionais que medem a qualidade da democracia. Estamos longe ainda das democracias mais estabilizadas, né? Essa semana mesmo saiu a pesquisa Datafolha, né, que mostrou que 70% dos brasileiros acham que a democracia é o melhor sistema político, independentemente de qualquer outra coisa, né? Então, me parece que esse temor aí dos dois lados, né, é mais retórica de campanha do que algo propriamente objetivo, né, um risco real. Não vejo muito sentido. Eu concordo também, porque acho que as instituições brasileiras hoje são mais sólidas do que no passado. É isso.
Eu agradeço a participação do Rogério Schmidt, que é cientista político do Espaço Democrático e também da Empower Consultoria. Rogério, muito obrigada, uma boa noite para você. Muito obrigado a você, Denise, aos outros membros da mesa, foi um prazer participar. Um abraço. 18h22. A hora. 6h22. Jornal. Conexão Nacional. 18h25. A hora. 18h25. Desta vez pode ser diferente. Tite poderá definir dono fixo para a vaga de capitão na seleção brasileira. A ideia é que a função seja exercida por um único jogador. Pelo critério tempo de seleção com idade, Dani Alves aparece em primeiro lugar na fila. Mas na disputa está Thiago Silva pelas condições físicas e técnicas. Roberto Jefferson passa bem em Bangu 8, complexo de Jericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro. O ex-deputado foi transferido para lá depois da audiência de custódia. A decisão foi manter a prisão em flagrante. Ele está numa cela individual e medicado. Roberto Jefferson tem diabetes, hipertensão e faz tratamento de câncer. Foi preso no último domingo depois de disparar 50 tiros de fuzil e de jogar granadas contra agentes federais. Novas subvariantes da Covid-19 começam a preocupar. Nos Estados Unidos foram descobertas novas cepas que se originam da Omicron. Na Europa, autoridades alertam que essas variantes podem escapar de proteção imunológica. E já estão prevendo um novo surto da doença com a proximidade do inverno por lá. Supremo mantém resolução do Tribunal Superior Eleitoral sobre fake news. Barrou o pedido da Procuradoria-Geral da República contra barrar as notícias falsas e aplicar multa. Os ministros rejeitaram a ideia de que a resolução seria uma forma de censura prévia. E que aumentaria os poderes do Tribunal Superior Eleitoral. A regra vale para conteúdos que foram publicados na internet, mesmo após determinação para exclusão. E será penalizada com multa que possa passar dos R$100 mil por hora de desobediência. Espaço para o repórter Paulo Pontes. O feito Roberto Jefferson realmente causou uma grande turbulência na campanha de Bolsonaro e trouxe remos novos para a campanha de Lula. Eu vou explicar. Desde o início da campanha estava claro que Bolsonaro procurava fugir de temas difíceis, como saúde e economia, criando factoides contra o TSE, contra as urnas eletrônicas, contra o Supremo Tribunal Federal, agredindo com palavras ministros, criando fatos que desviavam o foco e deixavam o tabuleiro vazio para que outros candidatos pudessem debater e trazer assuntos importantes à tona. Passado o primeiro turno, a disputa virou ideológica, apenas entre os dois extremos do país. Bolsonaro permaneceu na sua linha de criar factoides, mas principalmente entrou de cabeça na campanha e buscou temas delicados como corrupção, segurança pública, religião, sabidamente de não interesse de Lula. Aliás, não interesse, mas que ele não poderia deixar de responder. Com isso, os dias foram passando, Bolsonaro polvilhando com explosivos o caminho do PT e foi galgando pontos, chegando em algumas pesquisas até ao empate técnico. Mas o que eu quero dizer é que o Bolsonaro passou a dar verdadeiramente as cartas da campanha do pleito do segundo turno. Só que aí veio o efeito Roberto Jefferson. Fontes ligadas ao núcleo bolsonarista me disseram que a campanha ficou sem rumo. A atitude de Bolsonaro chamando o presidente do PT de bandido desgostou seus mais radicais seguidores. Mas convenhamos, Bolsonaro não tinha outra atitude a tomar. O PT aproveitou-se da oportunidade para tomar a rédea da campanha nesses últimos 4 dias que faltam. Está claro que, embasado nos números do primeiro turno, Lula não poderia cometer qualquer erro que teria a eleição ganha. Bolsonaro, por sua vez, teria que acertar muito e correr atrás de votos que o levassem a ultrapassar o adversário. Bolsonaro não errou, não, mas parece que seus amigos estragaram tudo. Isso é o que eu chamo de fogo amigo. Paulo Pontes para o Conexão Nacional. 6h29. A hora. 6h29. Anchieta. José Val, o governo aqui de São Paulo disse hoje que está analisando a possibilidade de suspender a cobrança de passagem nas linhas de metrô, CPTM e EMTU no próximo domingo. A Defensoria Pública de São Paulo protocolou um pedido de tutela antecipada para que o Estado ofereça, além dos ônibus municipais, transporte gratuito nos trens e metrô
no segundo turno das eleições. Lembrando que o ministro Luiz Roberto Barroso decidiu que os estados também podem oferecer voluntariamente de forma gratuita serviço de transporte público no dia da votação do segundo turno. Ontem, a Prefeitura da capital decidiu conceder a gratuidade no período das 6 da manhã às 20 horas. A Prefeitura vai colocar 2.000 ônibus a mais em circulação. As catracas ficarão travadas, ou seja, a pessoa entra e sai pela porta da frente. No domingo, no primeiro turno, no dia 2 de outubro, mais de 2,5 milhões de passageiros foram transportados pelos ônibus de São Paulo. Olha só que número impressionante. 370 mil passageiros a mais do que a média para um domingo normal. 2,5 milhões. É um negócio absurdo. A cidade de São Paulo. Eu acho muito importante essa gratuidade para todo mundo, porque agora o sujeito vive na situação de abaixo do nível da miséria, como se diz. Ou seja, um rico, um homem de classe média, o voto dele tem que ser coletado. E vale a mesma coisa. Eu tive exata noção disso, Denise, eu já falei algumas vezes na minha missão de jornalista, depois de ter um contato com o Frei Luiz, que fez a greve de fome. Luiz Capio. Frei Luiz, que hoje é Dom, né? Dom Luiz, ele Luiz é bispo. Capio, que legal. Ele é bispo lá da cidade de Barra. Barra. Então, eu tive contato com ele porque ele é aqui de Moema. A esposa dele é amiga da minha esposa na igreja de Moema, minha mulher é católica. E a gente teve uma convivência, chegamos a fundar uma pequena associação chamada Frei Luiz, para mandar para lá um pequeno dinheiro nosso para fazer farinheira e ajudar, porque faltava comida no fundão da Bahia. Um dia ele falou para mim, o que vocês falam aí de pobreza, de miséria na favela, para o cidadão daqui do fundão, isso aí é uma riqueza extraordinária. Eu vou dizer uma coisa, você vai cair de costas, e quase cair mesmo. Aqui tem homem com mais de 40 anos que nunca viu dinheiro. Brincadeira? Agora, José, a gente pode pensar que é apenas então, no Nordeste. Denise, Claro que a pobreza é muito maior, mas você pensando em São Paulo, dependendo do local que a pessoa tem que se deslocar para ir, para poder votar, e isso você pensa o trabalhador do dia a dia até para procurar emprego. Ele gasta R$26. Então, como é que pode? Como é que pode? A Não pessoa pode, vai escolher, é o dinheiro que vai procurar emprego durante a semana, ou é o dinheiro que ela vai usar no domingo para votar? É um momento pode de gastar cidadania. R$26 no dia, é isso. É para ter igualdade de direito de voto. Exatamente. É um momento de cidadania, então o Estado tem esse dever de dar a gratuidade do transporte para que o eleitor chegue diante da urna e deposite seu voto. Porque para nós que somos cidadãos deste país, o importante é que o povo decida quem comanda. 18h33. A hora. 18h33. E agora o espaço é para o repórter Fernando Martins. O Conselho Federal de Medicina suspendeu a resolução que restringia o uso do canabidiol para fins medicinais. A decisão foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União. O presidente da Associação Curando Ivo, Felipe Suzin, comemorou a suspensão. Ele participou na semana passada da manifestação contra a resolução e da reunião com o presidente em exercício do CFM, Giancarlo Cavalcanti. Felipe, que tem leucemia e usa cannabis para lidar com os efeitos colaterais da terapia, diz que os pacientes ainda precisam de mais. E eu, como representante dos pacientes, deixei muito claro que suspender a resolução é um primeiro passo, mas que o que a gente realmente precisa é que eles nos ouçam, permitam com que os pacientes e os médicos que trabalham com isso levem o conhecimento do que está acontecendo, dos resultados clínicos, para a gente poder criar uma resolução de verdade que abrange toda a necessidade desses pacientes, que não é só de uma ou outra patologia, mas sim de uma gama gigantesca. Suzin também pediu que o formulário da nova consulta pública aberta na segunda-feira sobre o tema seja mais acessível. Segundo ele, quem não é especialista tem dificuldade em participar. O CFM informou, no entanto, que até o momento não recebeu nenhuma queixa neste sentido. A resolução suspensa restringia o uso do canabidiol, um derivado da maconha, para apenas 2 casos de epilepsias em crianças e adolescentes. O texto ainda proibia o uso de outros derivados. Agora, a responsabilidade da indicação volta a ser do médico que acompanha o paciente, de acordo com as regras da Anvisa.
Dados da agência mostram que já foram concedidas mais de 115 mil autorizações para importação excepcional de produtos da cannabis, sendo 41 mil só neste ano. Com informações da Rádio Agência Nacional, Fernando Martins para o Conexão Nacional. Esta meia hora do Jornal da Manhã, ou melhor, do Conexão Nacional, é um oferecimento de Conduti, a número 1 em cabos para a segurança eletrônica. 18h35. A hora. 18h35. Conduti, esse é o cabo que você precisa ter. Conduti, maior sinal, melhor imagem pra você. A confiança de uma empresa 100% nacional. Há mais de 25 anos fabricando cabos especiais de alta qualidade com tecnologia de ponta a ponta. Conduti Cabos Especiais, a número 1 em cabos para segurança eletrônica. Conduti. Jornal. Conexão Nacional. Agora, o esporte. E agora espaço para Luiz Carlos Quartarolo. Amigos do Conexão Nacional da Rádio Capital, hoje os finalistas da Copa Libertadores da América entrarão em campo, mas no Campeonato Brasileiro. A decisão da Libertadores será no próximo sábado, às 17 horas do nosso horário, lá em Guayaquil, no Equador, entre Flamengo e Atlético Paranaense, que só viajam nesta quarta-feira. Hoje ainda tem jogos pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense, em Curitiba, na Arena da Baixada, vai receber o líder e praticamente virtual campeão, na verdade, do Brasil desse ano, o Palmeiras. Palmeiras tem tudo para vencer. Luiz Felipe Scolari vai colocar um time reserva. Vai poupar os titulares que já estarão arrumando mala para amanhã viajarem direto para o Equador. Dessa forma, facilitaria um pouco mais ainda a missão do Palmeiras, que normalmente é um time que joga bem em casa e fora de casa, em que pese tenha sido eliminado pelo chamado Furacão, justamente na Libertadores há poucos dias. É um jogo que ganha uma certa rivalidade. Palmeiras vencendo hoje, torcerá por um tropeço do Corinthians contra o Fluminense amanhã e um tropeço do Internacional contra o Ceará amanhã em Porto Alegre. Duvido que isso vá acontecer, o Inter deve ganhar esse jogo, ou seja, o Palmeiras não será campeão antecipadamente nesse meio de semana. Será mesmo, ao que tudo indica, dia 2 de novembro no Allianz Parque contra a equipe do Fortaleza. Mas voltando a outro finalista da Libertadores da América, o Flamengo também joga hoje, até porque viajará amanhã para o Equador. E o técnico Dorival Júnior no jogo contra o Santos, que está programado para as 21 horas e 45 minutos do Maracanã, vai colocar ou vai pelo menos começar apenas com 3 titulares. Davi Luiz, o Everton Ribeiro e o Pedro. Os demais serão poupados, todos esperando a grande decisão do próximo sábado. É o medo de que alguém se contunda, a exemplo do que faz também o Luiz Felipe Scolari na outra partida. O Santos, mesmo assim, é um time que não consegue ser favorito nesse jogo, mas que pode tirar alguma vantagem e trazer ponto ou até pontos para a Vila Belmiro, o que seria importante para sua classificação no Campeonato Brasileiro, já que sonha ainda com uma pré-Libertadores que está bem distante, mas se vencer vai a 46 pontos e não correrá mais nenhum risco de ficar perto da zona do rebaixamento. Falamos de futebol aqui no Conexão Nacional da Rádio Capital. Capital Conexão Nacional, 18h42. A hora. 18h42. Chanceler alemão Olaf Scholz pede novo plano Marshall para reconstruir a Ucrânia. Que se refere ao Programa de Desenvolvimento dos Estados Unidos após a Segunda Guerra. O objetivo era reabilitar as economias europeias e salvaguardar a democracia. Ajudar a Ucrânia a se recuperar será um desafio para gerações, disse Scholz. O plano Marshall foi usado depois da Segunda Guerra Mundial para levantar o Japão, né, Denise? Foi. Exatamente, só que na Ucrânia antes tem que resolver a guerra, não é?
que continuam os bombardeios, continua a ocupação da Rússia de 4 territórios, querendo ordem marcial, tirando parte da população de lá. Então não é uma situação resolvida. Agora, com certeza, a Ucrânia vai precisar de um mega pacote de reconstrução, as grandes cidades destruídas, metade do fornecimento de energia do país está comprometido por causa de bombardeios. FIFA proíbe Neymar de homenagear Jair Bolsonaro no primeiro gol da Copa do Mundo no Catar. As normas dizem que não é permitida manifestação política com exceção de defesa dos direitos humanos. No caso de desobediência, Neymar pode sofrer um processo disciplinar. Em live, o jogador anunciou que faria o número 22 ao festejar o seu primeiro gol em alusão ao candidato. Agora, já parou a notícia do Neymar aí? Parou. Agora você pode ficar pensando, mas como é que a FIFA vai mandar na seleção brasileira ou na camisa do Neymar? Um dia eu fiz um comentário e até foi muito elogiado isso no Rio, o pessoal do Rio comentou, que é o seguinte, a FIFA é a única entidade do mundo supranacional. Vocês sabiam disso? Ela está acima das constituições de todos os países. Porque quando chega a um problema qualquer na Copa do Mundo, ela decide e não cabe recurso de país nenhum. E tem que ser assim. Porque senão como é que vai ter um problema numa Copa do Mundo e ela suspende lá um jogador Neymar e a gente entra com uma liminar aqui, suspende a decisão da... Aí não acaba a Copa, não é verdade? Então é necessário que a FIFA seja o que é, uma entidade supranacional. E na Copa já acabou a eleição, né? Não vai ser mais candidato, ou vai ser presidente reeleito ou vai ser derrotado. Um dos dois, ou ele vai fazer uma homenagem pro presidente ou pro ex-presidente. Além disso. Não tem nem sentido. Não tem. Se usar a seleção brasileira, não tem. Seja pro Lula, não interessa. A seleção brasileira, como dizia o Nelson Rodrigues, a seleção brasileira é a pátria de chuteira. Acabou. Senador reeleito Magno Malta é hospitalizado com ferimentos do rosto em Vitória da Conquista, na Bahia. Ele foi atingido por vidros que quebraram em banheiro do hotel onde ele estava. Malta está na Bahia participando da campanha de Bolsonaro. O senador Malta foi desaconselhado pelos médicos a seguir viagem com o presidente. Não, só voltar ao tema, que eu esqueci de um detalhe importante no que eu falei. Tem que ser do jeito que eu falei, esse negócio da FIFA, porque que legislação você aplicaria? O código, a Constituição japonesa? No caso do Catar, seria do Catar. A Constituição do Catar, a Constituição brasileira, a Constituição americana ou a da Rússia. Então não tem jeito. A FIFA é supranacional. Líder Palmeiras tem hoje a primeira oportunidade de confirmar o título do Brasileirão. E para isso precisa vencer o Curitiba e aguardar ainda que o Internacional e o Corinthians não vençam seus jogos amanhã. Hoje à noite o Verdão enfrenta o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro na Arena da Baixada. O Palmeiras está na primeira posição desde a 10ª rodada e não perde desde o dia 2 de junho. Continua sendo mistério a substância que matou uma pessoa e vários animais na região de Ribeirão Preto. O vazamento ocorreu no início do mês em Pontal, mas até agora a CETESB não sabe o que aconteceu. As auditorias da CETESB aconteceram entre os dias 7 e 11 e os relatórios não são conclusivos. Uma mulher morreu e 95 moradores da cidade de Pontal procuraram atendimento médico por intoxicação. 18h47. A hora. 6h47. Jornal. Conexão Nacional. Denise Campos de Toledo. José, o fechamento de mercado financeiro hoje não foi tão negativo como ontem, porque ontem o dólar subiu 3%, a bolsa caiu mais de 3%, mas ainda um tom negativo. O dólar subiu mais 0,26%, cotação de venda do comercial em R$ 5,317, se aproxima dos 5,32, e bolsa de valores cai 1,2% nesta terça-feira. Agora, 6h52 em São Paulo. A hora, 8:07. Jingles incríveis. Apresentação Técio Clemente.
Olha, às vezes a nossa memória afetiva nos ensina algumas coisas interessantes. É só visitar a cidade, ou a rua, ou então a casa onde morávamos na infância para perceber que temos o costume de imaginar que o nosso passado foi muito melhor do que realmente foi. E nessa hora o que geralmente acontece é uma profunda sensação de saudade. Por isso que o jingle, por não ter imagem, tem também uma espécie de blindagem contra o tempo. Porque ao ouvirmos, a gente lembra do tempo que vivíamos e não exatamente pela qualidade desse ou daquele produto que tínhamos à disposição. Por isso, eu quero relembrar agora o jingle de um refresco que foi o ícone da garotada da década de 60 e que, por ser muito barato e também por não precisar pagar depósito e nem trocar vasilhame, se tornou um estrondoso sucesso de vendas. Estou falando do Quisuco. Tem saudade dele? Então vamos ouvir um jingle desse refresco em uma das suas várias versões. O de uva. Vamos lá. Que suco Uvita, que bom que chegou. Uvita, provou e gostou. Experimente a gostosura que é Uvita, o novo sabor Quisuco. Com delicioso sabor de uvas, você vai repetir e repetir. Um envelope dá 10 copos de prazer, sem precisar pagar depósito nem devolver vasilhame. Tome Quisuco Uvita bem gelado, fácil de fazer, gostoso de beber. Que suco Uvita, que bom que chegou. Esse jingle, criado na década de 60 por Chico Oliveira, foi feito para atingir as crianças daquela época que não tinham a menor dificuldade em fazer com que seus pais comprassem esse produto por um motivo muito simples. Era muito barato. Um pacotinho dava para quase 10 copos, ou seja, era muito mais barato do que um Guaraná, que, aliás, quem podia, como eu, só tomava aos domingos e olha lá, Décio Clemente para a Rádio Capital. Jornal. Conexão Nacional. Meia hora do Jornal Conexão Nacional, oferecimento de Conduti, a número 1 em cabos para segurança eletrônica. 5:07. A hora. 5:07. Conduti, esse é o cabo que você precisa ter. Conduti, maior sinal, melhor imagem pra você. A confiança de uma empresa 100% nacional. Há mais de 25 anos fabricando cabos especiais de alta qualidade com tecnologia de ponta a ponta. Conduti Cabos Especiais, a número 1 em cabos para segurança eletrônica. Conduti. Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo. Agora, 18h56. A hora. 18h56. Senhores, fizemos ontem uma entrevista com um dos candidatos, o senhor Haddad. Estamos aguardando a resposta do senhor Tarcísio, né, para empatar nos direitos de cada um. E foi uma boa entrevista, mas um tema que eu queria ter debatido mais com o Haddad, não foi possível, até porque ele tinha compromisso na frente, é sobre o pessoal que vive abaixo do nível da miséria em São Paulo, a Cracolândia. Seja quem for o governador, o presidente, o prefeito, precisamos dar um jeito na Cracolândia. Porque é uma tragédia para São Paulo, aquele povo lá, aqueles noias, todos dominados pelos estupefacientes, contidos nessas drogas terríveis, e não sai daquilo. Acontece que quando eu algumas vezes debati isso, alguém falou, não, mas o Estado não pode interferir na vontade do cidadão. Se o cidadão quiser tomar o seu remédio estupefaciente, ele tem pleno direito. E me deram até um exemplo. Se você se cortar com uma faca, mesmo que por querer, você não comete o crime de tentativa de lesão corporal, de tentativa não, aí seria consumado, mas tentativa de homicídio. Porque não existe o crime de autolesão. Você pode se cortar que não é nada. Não pode a polícia abrir negócio de um inquérito para apurar autolesão, isso não existe. Então eu vou ler o seguinte texto para os senhores. A única parte da conduta humana que está submissa à sociedade
é a que concerne aos outros. No que se refere a si próprio, a liberdade humana é absoluta. Sobre si mesmo, sobre seu próprio corpo, o indivíduo é soberano. Quem escreveu esse texto foi um dos maiores ideólogos da liberdade. Ele escreveu um livro chamado Noções sobre a Liberdade, que é o Stuart Mill, que eu já citei aqui, que é um inglês. Só que na sequência, quando ele fala que você é dono absoluto do seu corpo, ele conclui da seguinte forma: todavia, isso só vale para os indivíduos na maturidade de suas faculdades. Aqueles que ainda se encontram em estado que necessitem de cuidados dos outros, devem ser protegidos, mesmo contra a sua própria vontade. Aliás, eu vou mais longe. Se você passa por ali, principalmente a autoridade passa por ali, e não socorre, ele comete o crime de abandono de incapaz, previsto no artigo 133 do Código Penal Brasileiro, porque ele é incapaz de se defender dos riscos resultantes do próprio abandono. Então não tem essa não. O Estado tem o dever de socorrer o homem que está na Cracolândia dominado pela droga, mesmo contra a sua própria vontade. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Você ouviu Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo.